Olá, bom dia. O número de Covid-19 em Patos de Minas tem crescido nos últimos dias, mas poderia ser bem maior se todas as pessoas que apresentam sintomas fossem testadas. Na UPA não há testes suficientes para os doentes. Assim, a realidade é pior do que a apresentada no boletim epidemiológico. Em Minas Gerais, o avanço do coronavírus obrigou o estado a tomar medidas mais rigorosas. E metade das macro-regiões regrediram para as fases mais restritivas. Hoje no 30 a gente fala também. Obra na Major Gotti não termina no prazo estimado. Servidores da educação questionam um projeto de lei do Estado que altera contratação de temporários. Futebol. Cruzeiro vence clássico contra a América em jogo de confusão com arbitragem e muitas faltas. A empresa vai investir 2 bilhões e 400 milhões de reais para a extração de minerais no Alto Paranaíba. E CNH vencida em 2020 poderá ser utilizada no ano que vem. Essas e mais informações agora no 30 Minutos. A obra de travessia elevada na Major Gotti, que deveria ficar pronta no dia 30 de novembro, ainda não foi finalizada. Motoristas, pedestres e comerciantes questionam a lentidão e os prejuízos. O jornalismo da NTV entrou em contato com a prefeitura no dia 19 de novembro, que informou que a obra de travessia elevada para pedestres e de canteiro central seria concluída até 30 de novembro. A prefeitura disse também que a empresa responsável pelo serviço já foi orientada a retirar com frequência os entulhos decorrentes da quebra de asfalto para a construção de sarjetas. Dezembro começou e o problema só mudou de lado da via. Ainda, o trânsito continua caótico, em meia pista, e os materiais usados na obra por toda a rua. Essa obra começou em outubro, né? E quando a gente perguntou, tinha um prazo inicialmente que eles falaram pra gente de uns 15 dias. E isso foi se estendendo cada vez mais. O transtorno foi muito grande para nós lojistas, porque então aqui era um local de fácil acesso para estacionamento, de cliente, e virou um caos. O cliente não consegue estacionar, o trânsito virou uma confusão, porque ficou fechado uma parte, e você não vê sinalização. Além disso, uma obra é realizada na calçada dos comércios próximos. Na verdade, dessa obra de acessibilidade, a gente tomou conhecimento quando a gente perguntou para o pessoal que estava fazendo o corte aqui o que seria feito aqui na calçada. E a nossa maior preocupação é que essa obra aqui se atrase e se prorrogue até as vésperas do Natal. E a gente às vezes fica preocupado com essa questão de atrapalhar a movimentação. Enquanto isso, os serviços não são concluídos. E o que cabe aos empresários é calcular os prejuízos. Aquela obra da faixa elevada que está sendo feita ali na esquina, com certeza já atrapalhou o movimento nas lojas, isso aí é nítido, e fora o transtorno que é causado no trânsito, porque como uma via foi impedida, os carros às vezes não têm a condição de ir e voltar, e até já aconteceu acidente aqui na porta da loja já. A sujeira, além de tudo, porque quando eles começaram ali, eles foram arrumar a rua para essa parte da água escoar. E nisso ficou entulho aqui por mais de 15 dias. Então depois aí passando cimento, onde tem os toldos da loja, os pinos todos foram tampados de cimento e sequer tivemos qualquer retorno, então nós vamos ter mais esse prejuízo de colocar o pino de novo de toldo, a sujeira, a poeira, o barulho. Pelo tanto que tem demorado todas as obras da prefeitura, eu acredito que eles vão começar essa obra que eles começaram aqui nesse passeio no comércio de Natal. Então, mais prejuízos. A Prefeitura de Patos de Minas informou que não confirmou a data da finalização da obra, apenas previsão para 30 de novembro. E o contrato com a empresa foi estendido até 31 de dezembro. A seguir, no 30 Minutos, CNH vencida em 2020 poderá ser utilizada por mais um ano. E Covid aumenta em Minas Gerais e voltam medidas mais restritivas na maioria das regiões. E faltam testes para todos com sintomas da Covid que chegam à UPA em Patos de Minas. A Clínica e Laboratório Mais Exames continua com valores especiais. Check-ups a partir de R$ 129, com mais de 10 exames laboratoriais.
e o paciente ganha consulta com o clínico geral para mostrar os resultados. Realizamos testes de Covid-19 com resultado em 2 horas. Ligue e garanta a sua vaga. 3814-1616 ou 99862-1616. A Clínica e Laboratório Mais Exames fica na Praça Santana, número 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames, mais pela vida. Gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia. Você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais Exames, mais pela vida. A quantidade de pessoas com Covid-19 é muito maior que o que aparece no boletim epidemiológico. É que nem todas as pessoas que apresentam sintomas são testadas. No sistema público, só há 30 testes disponíveis por dia. Na segunda-feira, por exemplo, a UPA recebeu cerca de 200 pessoas com sintomas da Covid. O sistema começa a dar sinais de colapso. Pois bem, nós vimos a situação do hospital de campanha, que mesmo com uma redução aí pouco significativa, continua recebendo pacientes em estado grave, inclusive com um aumento na segunda quinzena de novembro. E agora vamos falar a respeito de como estão os atendimentos aqui na UPA de Patos de Minas. Para quem está em casa entender, do início da pandemia até agora, houve um aumento de 24% nos atendimentos, mais concentrados agora no final do ano, no final do mês de novembro. Eu vou conversar agora com o Elcio Moreira, ele é diretor clínico aqui da UPA de Patos de Minas, vai explicar o porquê tem acontecido esse aumento. Na segunda-feira, como você estava me dizendo, houve um aumento aí significativo, 200 pessoas procuraram a UPA com sintomas parecidos à Covid? Então, nós havíamos, nas últimas semanas, passando por uma situação de declínio do número de atendimentos. Isso foi bastante evidente aí até o início do mês de novembro, e a gente chegou até a cogitar a possibilidade de fechar o nosso centro de atendimento e enfrentamento à Covid-19. No entanto, o que a gente viu aí nas últimas 2 semanas tem sido um aumento muito expressivo do número de pacientes procurando atendimento. Por mais que vocês comentaram que lá no hospital de campanha diminuiu o número de internação, e isso realmente é verdade, o número de pacientes internados reduziu, no entanto, o número de pacientes que procuram atendimento aumentou muito, consideravelmente. De 2 semanas para cá, a média de atendimento que estava em torno de 50, 60 pessoas dia, está passando de 150 e chegando até a 200 pacientes todos os dias. Isso nos preocupa muito, porque por enquanto são pacientes jovens. A faixa etária é de 20 a 30, 40 anos. No entanto, para essas pessoas contaminarem os idosos de novo e causarem um aumento do número de internações e mortalidade, é uma questão de tempo. Agora, tem outra situação também que o pessoal que está em casa vai entender, porque hoje podemos falar de um certo colapso, porque os testes eles não vieram aí do governo federal para que vocês fizessem a testagem da população. Esses testes rápidos, eles estão em faltas. Eu não sei se faz parte do protocolo, mas vocês hoje têm uma dificuldade de testar também, né? Tem poucos testes para testar todo mundo. Então há uma falta de testagem? Então, pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, o teste padrão ouro que deve ser realizado é o RT-PCR, que é o teste colhido através do suave, daquele cotonete nasal. Esse é o teste que deve ser realizado. Nós conseguimos realizar hoje, através das nossas pactuações, 30 exames de RT-PCR por dia. No entanto, a conta não fecha, né? A gente tem aí quase 150, 200 pacientes todos os dias e conseguimos testar 30. Esses 30 pacientes, nós temos critérios bem definidos de testagem. Então, são pacientes do grupo de risco, pacientes que têm alguma possibilidade de desfecho pior ou que necessitam de ficar internados, tá? O teste rápido tem cerca de 1 mês que ele está indisponível. O teste rápido ele nem faz parte mais do protocolo de testagem da Secretaria Estadual de Saúde. A gente continua utilizando porque ele ajuda muito a gente no manejo dos pacientes
principalmente aqueles que necessitam de internação, justamente porque o resultado dele fica pronto dentro de 20 minutos. A gente está em um mês que está sem, a prefeitura desde o início do mês comprou 1.500 testes, eles ainda não chegaram, está previsto para chegar essa semana, mas a gente sabe que está tendo um atraso em relação à questão de disponibilidade dos testes, então a gente está à mercê dos fabricantes. Muito bom, obrigado, doutor Elcio, pelas informações. Por mais que a população às vezes tenha cansado, né, dessas medidas restritivas sanitárias, mesmo regras sanitárias para não disseminar o coronavírus, é ainda importante manter o uso de máscaras, distanciamento social e não fazer aglomeração. E com o crescimento de casos de Covid-19 em Minas Gerais, metade do estado regrediu para fases mais restritivas do Minas Consciente. Apenas 3 macro-regiões estão na onda verde, dentre elas a Noroeste. Com sinais de aumento da Covid-19 em Minas Gerais, 27% no índice de contaminação, o mapa do estado está mais colorido de amarelo e vermelho. Isso significa mais restrições a partir desta quinta-feira. Pela decisão do Comitê Extraordinário da Covid-19, regridem para a fase mais restritiva do Minas Consciente as macro-regiões Jequitinhonha, Leste do Sul e Nordeste. A leste permanece. Podem funcionar apenas os serviços essenciais, como farmácias, padarias e supermercados. As macro-regiões Centro, Centro-Sul, Norte e Oeste saem da onda verde e retornam para a amarela. Permanecem estacionadas nessa fase Sudeste, Sul e Vale do Aço, estágio no qual são permitidos serviços como academias, salões de beleza, clubes, além do consumo em bares e restaurantes. Permanecem na verde, fase mais flexível do Minas Consciente, que é permitido o funcionamento de cinema e discoteca, por exemplo, as macros Triângulo do Sul e Norte e Noroeste, da qual Patos de Minas faz parte, mesmo que por aqui o aumento de casos também tenha sido grande. E devido à Covid-19, a validade da Carteira Nacional de Habilitação, vencida em 2020, foi prorrogada por mais um ano em Minas Gerais. Com isso, os motoristas terão mais 12 meses para promoverem a renovação da CNH, a partir da data de vencimento. O agendamento é feito pelo site detran.mg.gov.br. Nas cidades onde o agendamento eletrônico não esteja disponível, o condutor deve procurar a delegacia. A seguir, a gente mostra o estudo da UFO de Patos de Minas, que rastreia câncer de próstata entre produtores rurais. E servidores da educação questionam um projeto de lei do Estado que altera a contratação de temporários. Os servidores da educação estão preocupados com o projeto de lei do governo de Minas Gerais, que prevê alterações nas normas para contratações de temporários. Para o Sindiúti, a manobra tem a ver com privatização. O projeto de lei em questão foi criado em 2020 e o objetivo é estabelecer normas para contratações temporárias. O texto foi publicado no Diário do Legislativo em agosto deste ano e encaminhado para as comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A PL surgiu com o governo de Minas apresentando um projeto de lei 2150 para contratação temporária. Né? E isso fez com que, durante o processo, na tramitação dentro das comissões da Assembleia Legislativa, Comissão de Justiça, Comissão de Administração, fossem inclusos nesse projeto de lei, por deputados que são ligados ao governo, incluíram da educação ASBs, que foi na ATBs e analista educacional. O trabalhador que fica contratado durante um ano e por qualquer medida ou no outro ano não consiga o contrato, ele fica de castigo, rompe o contrato, ele fica de castigo durante 24 meses. Então será 24 meses de um trabalhador que já tem dificuldade de contrato para ter seu emprego no outro ano aí, no ano seguinte. Mas, além disso, existe em contrapartida uma intenção do governador, que para 2021 ele faz o contrato. E em 2022 ele não tem obrigatoriedade de ter esse contrato desses trabalhadores, servidores do Estado. E aí ele pode terceirizar esse serviço, né? Terceirizar esse serviço, o que causa aí
desemprego de grande parte da categoria. No texto, o governo do estado esclarece que o motivo da criação do projeto se deve em razão da necessidade da administração pública de autorizar legalmente a realização de contrato temporário de pessoal, dentro dos termos da lei e das normas constitucionais. E ainda devido à demanda por contratações e treinamentos emergenciais de profissionais de diversas áreas, principalmente da saúde, em razão da pandemia. Essa proposta, no entanto, não agradou aos servidores públicos. Nós temos o deputado estadual Eli Tarquini, que é o presidente da Comissão Financeira e Orçamentária. Então, ele que comanda e que preside agora a próxima comissão que vota aí pela continuidade do projeto. Então, nós do sindicato pedimos que o doutor Eli Tarquini ele retire desse projeto de lei esses servidores ATB, ASB e analista educacional desse projeto de lei 2150, que vem prejudicar, criar uma nova forma de contratação de servidores, Para eles, essa seria ainda uma tentativa do governo do estado de privatizar os serviços públicos, o que também não agrada aos servidores. O governo de Minas, no início da sua campanha, ele disse que a intenção dele era fazer com que grande parte dos setores de trabalhadores de serviço público de Minas Gerais fosse privatizado, isso foi projeto de campanha dele. Então, isso está acontecendo. Inclusive, e nós, durante o ano, nós estamos lutando bastante aí contra essas medidas que o governo de Minas vem tratando a educação. 60 produtores rurais participaram do projeto de investigação de câncer de próstata, realizado por pesquisadores da UFO de Patos de Minas. Mais uma etapa foi realizada nesta quinta-feira e a repórter Paula Mota conta como foi. Bom dia, Paula. Já foram realizadas 2 etapas do projeto para rastrear os marcadores de risco para o câncer de próstata. Hoje foi feita a coleta de material com os produtores rurais do Ceasa e agora todo esse material que foi coletado vai passar por uma análise. Quem traz os detalhes, quem conversou comigo, foi a professora Thaís, que fala a respeito deste assunto. A iniciativa surgiu da linha de pesquisa que eu trabalho, Eu trabalho com câncer de próstata e com câncer de mama. E trabalho com biologia molecular, eu trabalho com marcadores moleculares nesses 2 tumores. E desenvolvo pesquisa há muitos anos nessa área, antes em Uberlândia e agora pesquisadora aqui em Patos. E a ideia surgiu de desenvolver a pesquisa em Patos de Minas, de promover o nome de Patos de Minas nas pesquisas nacionais e internacionais. E daí surgiu, como é uma região que o agronegócio se destaca, surgiu a ideia de trabalhar com trabalhadores rurais. E aí, justamente, rastrear nesses trabalhadores as alterações moleculares que a gente já vem trabalhando no laboratório, Então, a gente visa estabelecer um perfil de risco entre os trabalhadores rurais, começando agora com homens, mas a ideia é também fazer um desenho experimental com mulheres para poder estudar esses 2 tumores, que são os 2 tumores, com exceção do câncer de pele e não melanoma, são os mais comuns em homens e em mulheres aqui no país e também em várias partes do mundo, Então, a primeira etapa, quando a gente trabalha com projetos extensionistas de intervenção junto à população, a gente tem uma etapa que a gente chama de sensibilização, que é justamente fazer com que o nosso grupo de estudo conheça o nosso trabalho, conheça o nosso grupo, conheça os nossos objetivos. Então, isso foi feito na semana passada, junto com esses trabalhadores. Então, a gente foi lá, distribuiu folders para esses trabalhadores, conversou com eles, explicou a pesquisa. Hoje foi a segunda etapa, que a gente coletou o material biológico desses trabalhadores, que assinaram o termo de consentimento, então é tudo consensual. Eles se voluntariam para participar desse nosso trabalho. A terceira etapa é a parte da análise molecular, então a gente vai extrair esse material genético e vai processar esse material para ver as alterações nesses marcadores que a gente trabalha no laboratório. Então, a terceira etapa é justamente para ver essas alterações nesses trabalhadores, fazer as análises, estabelecer os grupos
Então a terceira etapa realmente é a de geração dos resultados mesmo. Já já a empresa vai investir 2 bilhões e 400 milhões de reais para a extração de minerais no Alto Paranaíba. E futebol, Cruzeiro vence clássico contra a América em jogo de confusão com arbitragem e muitas faltas. Uma empresa de exploração de minerais assinou um protocolo bilionário para a exploração de fosfato, potássio, titânio e terras raras em Patos de Minas e Presidente Olegário. A previsão é que sejam investidos 2 bilhões e 400 milhões de reais, além da geração de 250 empregos diretos e outros 1.300 indiretos. Mas a previsão é que as operações para a produção de fósforo e potássio utilizados na fabricação de fertilizantes agrícolas sejam iniciadas só em 2027. Em 2024 devem ocorrer as primeiras contratações, segundo a empresa Terra Brasil Minerals, que informou também que as etapas de estudos já concluídas asseguram a jazida a ser explorada de aproximadamente 1.600 hectares, capaz de produzir 2 bilhões de toneladas de minerais. Com a produção, o Brasil diminuirá a sua dependência por fertilizantes importados. A matéria sobre o jogo do Cruzeiro você acompanha a partir das 19 horas no NTV News. E hoje, quinta-feira, é dia de entretenimento aqui na NTV. A partir das 18 horas tem o programa Entrevista e na sequência o Boteco da Nossa. Tá imperdível. Assista pelo canal 8.1, também pelas nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas ou pelo nosso site ntv.tv.br. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tem mais informações fresquinhas chegando agora com Gui Boaventura. Boa tarde, Gui, tudo bem? Olá, Isis. Boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo. Muito bonita essa gravata de hoje. Gostou, não? Fiquei sabendo que ela é personalizada. Personalizada. Feitinha só pra você, exclusiva, né? Claro, desse desenho aqui sim. Quem fez pra você? J. Garcia. Olha, daqui de Patos? Não. Muito longe. Aqui. Muito longe? Então tá, Gui. E aí, de que a gente vai falar hoje? Não Hoje sei, eu pergunto. É tanta coisa ruim, é você que traz o assunto. A combina é essa. Então, traz eu o acho assunto. que tá acontecendo só coisa ruim, não tem coisa boa pra gente estar falando, a não ser a vitória aí do Cruzeiro. Bom, a vitória do Cruzeiro foi tão boa assim? Não foi tão boa assim não, mas ganhou, né, Gui? Cruzeirense, né? Não sou eu. Aí eu falo até do Atlético. Não sou nada. Sei por quê, viu? Torce pro Atlético por conveniência, né? Pra garantir o emprego. Então... Tô brincando, Gui, brincadeira. Não, mas eu gosto de futebol em geral. Isso aí a gente já falou sobre isso. Vitória do Cruzeiro ontem era esperado, né? Vitória, empate ou vitória do América, estava tudo dentro do contexto. É um jogo sem favorito ontem. Mas o Felipão tem feito um bom trabalho lá, né? Desde o retorno. O América jogou mal no segundo tempo, fez um segundo tempo ruim, sabe? Então, mereceu o resultado ontem. Ô Gui, já que a gente não tem coisa boa assim para estar falando, né? Coisa para realmente animar a população, vamos falar de Covid. Eu estava lendo ali um estudo em que alguns países da América Latina são os piores para serem visitados em relação às medidas aí e aos casos de coronavírus. O Brasil tem intermediário, tá entre eles aí, mas a lista de pior lidera o México. Isso é só para desmerecer a América Latina e tal. Vai para a Itália. Itália é primeiro mundo, vai lá para a Itália. Vai no Reino Unido, vai na Espanha. Lá tá bom de ir? Tá bom de ir lá passear? Lá na Itália? Lugar nenhum tá bom de ir passear. Vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tá bom? Então tá péssimo. Vai falar da América Latina, vai catar coquinho na ladeira. Isso sabe, isso é... E nisso os Estados Unidos pessoa fica, esse pessoal do primeiro mundo senta em cima do próprio rabo e fica falando do rabo dos outros. Olha lá que rabão aquele ali, ó. Aquele ali é cabeludo, olha lá, aquele ali é um rabão não sei o que. Caçar. Pelo amor de Deus. Ô Gui, você falando aí dos Estados Unidos, né? Porque bateu recorde, né? Foram 3.000 mortes em 24 horas, só lá. Aí, tá bom de ir lá? Pois é. Ele vem falar da gente aqui, vai falar da... Opa! Vambora? Vambora. Ó, a Yandra já falou. Então eu conheço a fera, conheço ela.
Muito bom estar com você nessa manhã. A gente fala amanhã de novo. Um abraço para você. Outro. Até lá. Tchau, tchau.